Educação à distância, mudando realidades. Olá, vamos começar a nossa unidade 1. Hoje a gente vai ver a introdução da matéria e os importantíssimos princípios da licitação. Você conhece, segundo a nova lei de licitações? Eu vou te explicar. Porém, primeiro vamos falar dessa mudança legislativa. No slide, pessoal, acompanhem comigo. A lei tradicional sobre licitações e contratos, inclusive uma lei super temida pelos concurseiros, é a Lei 8666. Tem até esse número aí que não é de boa sorte, né? Brincadeira, gente. Mas é uma lei antiga, de 93, e tradicionalmente é a lei de licitações. No entanto, vocês vão ver que desde o dia 1º de abril de 2021, ou seja, recentíssimo, há uma nova lei de licitações. E o nosso estudo aqui da gestão pública do IFRO, obviamente, vai ser pautado nessas mudanças da Lei 8666 para a nova Lei de Licitações e principalmente no que diz a nova Lei de Licitações. Só que vocês têm que saber que a base da licitação até então, até abril de 2021, ou seja, ontem em termos jurídicos, até pouquíssimo tempo atrás, era a Lei 8666, ok? Além disso, pessoal, acompanhe no slide. Temos também a Lei do Pregão, que é uma lei de 2002, a Lei 10.520. E, por fim, a lei do chamado RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações, Lei 12.462. No slide ainda, como eu já adiantei, nós temos a nova lei de licitações. E nisso, a professora até arrepia, porque é uma legislação nova. Podem vir comigo. É uma legislação nova que sistematizou toda a nossa disciplina. Então, ela não tem tanto material assim já em termos de doutrina. Professora, o que é doutrina? Não sei o que é doutrina. Livros jurídicos, estudos sobre esse tema, porque, como eu disse para vocês, é uma matéria realmente bastante nova. Então, nós somos, inclusive, pioneiros no estudo dessa matéria, porque ela é de abril, gente, é muito nova, né? É a Lei 14.133 de 2021. Vocês vão ver no material de vocês essa abreviatura NLL, pois é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E é nela que nós vamos pautar o nosso estudo. Então, pessoal, como diz o slide, o nosso material ele foi elaborado com base nessa nova Lei de Licitações, né, que entrou em vigor dia 1º de abril de 2021. Agora vem comigo, gente, vem comigo. Tudo bem, só que é importante saber que as leis que eu mencionei, o RDC, a 8666, a Lei do Pregão, elas só sairão definitivamente do nosso ordenamento jurídico, ou seja, elas só serão revogadas daqui 2 anos. Vejam, olha que isso é importante. A nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, ela tem, sim, a vigência imediata desde o dia 1º de abril de 2021. Mas tem um dispositivo legal da própria nova Lei de Licitações que fala que tem esse lapso de 2 anos que a administração pública pode escolher. Então, você, gestor público, você, gestora pública, pode escolher se vai usar. Isso durante esse lapso temporal de 2 anos. Se vai usar a nova Lei de Licitações ou se vai usar aquelas leis antigas, a 866, a do Pregão, o RDC. Entenderam? Então, vejam, né? Vou resumir aqui. Em suma, a nova Lei de Licitações, o nosso estudo, o nosso material,
tem um enfoque nela, porque ela está vigente desde 1º de abril de 21. Porém, existe essa chamada regra de transição. Durante 2 anos, ou seja, né, abril de 2022, abril de 2023, a administração pública vai poder optar. Vou escolher a lei de licitações nova ou antiga para licitar. O que ela não pode fazer é combinar as duas. Esse artigo aqui é mais interessante para mim na lei nova, esse aqui na lei antiga, vou fazer uma terceira lei, digamos assim. Isso não pode. Ela tem que optar. Ou usa a lei nova, ou usa a lei antiga. Por que que tem essa regra de transição? Vamos para o slide. Por que que tem essa regra de transição? Pessoal, vocês vão ver que no direito existem muitas mudanças legislativas. Isso é normal. A sociedade amadurece, o legislador amadurece e as leis vão mudando. Foi o que aconteceu com a nova lei de licitação. No entanto, a licitação ela é um processo administrativo complexo. Então, também não seria, em termos de segurança jurídica, não seria adequado para o gestor do dia para a noite. Pense nas cidades pequenas, por exemplo, né, que não tem toda essa estrutura. Não seria adequado para o gestor do dia para a noite ficar sabendo que mudou toda a sistemática de licitações. Então, por isso que a nova lei de licitações traz essa importante regra de transição de 2 anos, tá? Então, durante esses 2 anos, ele pode optar. Ou ele vai usar a nova lei ou a lei antiga. No slide tem mais uma informação que eu quero mencionar para vocês. Para concluir, então, só vai ser vedado a aplicação combinada das leis. E aí, pessoal, isso está no artigo 193, no inciso 2º, tá? A estrutura do artigo, aquele romano ali, o 2º, a gente chama de inciso. Então, eu estou explicando tudo porque aqui, como não é um curso de direito, é um curso de gestão pública, às vezes a pessoa não tem tanto contato assim com artigos de lei. Então, para vocês entenderem a estrutura do artigo para vocês entenderem a estrutura do artigo jurídico, tá lá, ó, no parênteses, artigo 193(2) da nova lei de licitações. Esse 2 é inciso, a gente chama inciso 2º, tudo bem? Então, essa é o que eu queria falar para vocês, pode vir aqui, o que eu queria falar para vocês sobre essa importante regra de transição. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado me assistindo, a gente tem um público heterogêneo. Eu sei que na turma a gente vai ter os concurseiros, a gente vai ter os administradores públicos, os gestores que trabalham muitas vezes na área da saúde do seu município, do estado, né? Posso já ter como público-alvo servidores públicos. Então, se atentem nessa mudança legislativa. Eu sei que vocês podem pensar, nossa, professora, mas toda hora tem uma lei nova, não é assim? De fato, gente, existem muitas leis novas, só que essa em particular, a 14.133 de 2021, é muito importante para a nossa disciplina, porque, como eu disse, é uma nova lei de licitações. Então, enquanto vocês estiverem fazendo a minha disciplina, eu quero que vocês durmam e acordem pensando na lei 14.133. Pode ser? Tô brincando, gente. Não precisa para tanto não, mas eu confesso que quando me foi dada essa missão de falar de licitações e contratos, eu fiquei um pouco assustada, justamente porque, e feliz, lógico, mas assustada no sentido de ser um desafio. Um desafio trabalhar uma lei nova que não tem tanto material assim. Então, o que eu quero dizer? Que eu tive que ficar muito focada no que diz a própria lei. Porque eu não tinha tantos comentários de professores e doutrina e material para me debruçar. Então, como eu disse para vocês no início da aula, nós
somos pioneiros nesse estudo e devemos tirar proveito dessa oportunidade, porque vocês serão gestores públicos mais atualizados, porque vocês já estão estudando com base na nova lei de licitações. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu me formei, né, falando aí de processo, quando eu me formei, era outro o Código de Processo Civil, que é o chamado CPC. Então vejam, entre aspas, que azar, porque o CPC é um código super importante para o operador do direito, né? Para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o professor, que é o meu caso, né? Para a professora. E eu me formei sob a égide da legislação processual civil anterior. Então vejam que má sorte, digamos assim, nesse aspecto, porque mudou toda a sistemática. E o Código de Processo Civil é uma legislação de mais de 1000 artigos. Então, eu tive que reaprender. Claro que muita coisa se mantém, mas muita coisa mudou. E vocês, o que está acontecendo é uma boa sorte, porque eu estou gravando essa aula já sob a égide da nova lei de licitações. Então, vocês não vão precisar necessariamente aprender o antigo e o novo. É importante saber, claro, o antigo e o novo, mas é interessante vocês já saberem o novo, que é o indicado, é o ideal e é o que vai acontecer, ok? Então, vamos lá para o slide agora, pessoal, acompanhando. Feita essa menção sobre a importância da mudança da legislação, que eu quero que vocês fixem, né? Que hoje a gente tem a Lei 14.133 de 2021. Vamos começar, como dizem, vamos começar do começo, né? Então tá aí no slide. De onde que saiu a licitação? Por que fazer licitação? Conforme diz o slide, a licitação, ela está prevista na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 88. Então, se vocês forem pensar o ordenamento jurídico, né, que é o conjunto de normas jurídicas do Brasil, a gente tem que pensar esse ordenamento jurídico, e não sou eu que estou falando, é um jurista, um dos maiores do mundo, que chama Kelsen. Ele fala que a gente tem que pensar o ordenamento jurídico como uma pirâmide. Uma pirâmide. E nessa pirâmide, a Constituição Federal está no topo da pirâmide. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que a disciplina de licitações e contratos está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 37. Vejam, vamos ler o que diz a Constituição Federal. O inciso 21 do artigo 37 diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Vejam que importante. Vem comigo aqui, gente. É um processo de licitação. Para quem não está habituado com a vivência jurídica, digamos assim, pode achar que o processo de licitação é um processo judicial que vai tramitar no fórum. E não é isso, gente. Licitação é um processo administrativo. Então, quando a administração pública vai comprar bens ou contratar serviços, ela não pode fazer sem, antes disso, licitar. Tem exceção? Tem. Vocês vão ver daqui a pouco. Como tudo no direito, tá? Tem exceção. Então, vamos lá, né? Vamos acompanhar aí a leitura. A licitação, então, ela é um processo administrativo. E, atualmente, com a nova sistemática da licitação, gente, ela é um processo eletrônico. E, em regra, é um processo público transmitido pela internet. Quais são as exceções? As contratações diretas,
que são aquelas hipóteses de dispensa e inexigibilidade da licitação. Ok? Pode vir aqui, gente, para vocês entenderem o porquê a administração tem que licitar. Vamos lá. Eu, gestora pública, eu estou precisando adquirir um smartphone para os meus servidores ali da minha repartição. Eu posso escolher o mais caro, o moderno, o que vai ser lançado nos Estados Unidos em setembro e que custa mais de 4 dígitos, 4, 5, nem sei o preço que tá, esses smartphones ultra mega caros. Eu, gestora, posso fazer isso? Não. Por que não? Porque o gestor tem que licitar. E ele tem que adquirir não um bem de luxo, o bem mais caro, o bem que ele quer, que ele acha bonito. Ele tem que escolher a proposta que é mais vantajosa, não para ele, mas para a administração pública. Então percebam, a licitação existe para dar igualdade de condições para os particulares contratarem com a administração pública. Porque vejam, eu pessoalmente posso ter uma preferência por um carro de determinada marca, de determinado estilo, mas ele vai ser o mais barato para a administração? Melhor dizendo, ele vai ter o melhor custo-benefício para a administração? Porque também, gente, a questão do mais barato é um pouco relativa. Eu já trabalhei num local que o pincel não funcionava, nunca. Então, não vale a pena licitar e adquirir aquele pincel que nunca funciona, pois o barato sai caro. Aquela ideia bem tradicional mesmo, o barato sai caro. Então, qual que é a ideia? Você tem que licitar. Licitação é um processo administrativo, ok? E a administração vai escolher a proposta mais vantajosa. Vamos para o slide. É importante assegurar a oportunidade de vários particulares interessados de concorrer. E aí, eu quero dar destaque nesse item que fala que a gente tem que evitar o superfaturamento na contratação de serviços e obras públicas. E também incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Vem cá, evitar o superfaturamento, certo? Existe uma ideia de que, e é uma ideia, lamentavelmente é uma ideia que às vezes corresponde à realidade, de obras superfaturadas na administração. Então, o que eu acho muito bacana dessa nova lei é que ela veda mesmo, em vários dispositivos, ela não dá brecha para essas obras superfaturadas. Então, fica sim uma esperança de que, finalmente, nós teremos obras mais sérias, que não vão ser superfaturadas, que a pessoa não vai ganhar um por fora. Então, fica aí sim a esperança de probidade, de moralidade administrativa. Além disso, a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, em alguns casos, a gente vai ver aí que a lei dá uma preferência para microempresas, empresas de pequeno porte, empresas nacionais e tudo que faça um desenvolvimento sustentável. Então, tem uma passagem da lei que fala que vai dar uma preferência para quando a empresa não emitir gases poluentes. Então, é interessante porque é a lei fomentando práticas que ela deseja do particular, ok? Vamos prosseguir no slide. Quem deve licitar? É importante saber, todo mundo deve licitar? A OAB deve licitar? Não, resposta não. Quem deve licitar? Os órgãos, essa resposta já está no artigo 1º da nova lei de licitações, da lei 14.133. Quem deve licitar? Os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, dos estados, do DF e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho da função administrativa.
os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Atenção ao parágrafo 1º, que diz que não são abrangidas por essa lei, ou seja, pela Lei 14.133, as empresas públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, pois essas empresas estatais, elas têm uma lei própria, tá bom, gente? Então, atenção nisso. Então, quem precisa licitar? Vamos ver o resumo aí. O Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o MP, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, que é a DPE, os órgãos da administração direta, e aí da administração indireta, as autarquias, que é o caso do IFRO, né, que é uma autarquia federal, as fundações públicas, as associações e, por fim, os consórcios públicos. Estes têm que licitar. E quem não precisa licitar? Gente, eu tenho uma empresa privada vendo coxinha de frango catupiry, ó que delícia. Eu preciso licitar? Não. Empresa privada? Não. Né? Claro que ali você vai fazer, né, você vai fazer uma análise do que é mais vantajoso, mas não é um processo administrativo para adquirir um bem. Não é. Ok? Então, quem não precisa licitar, vamos ver o rol de quem não precisa licitar. São as empresas privadas, as concessionárias, que a gente vai ver o que são, os permissionários também, vamos ver lá na unidade 5, salvo engano, mais para o final do curso. As organizações sociais, que são as OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIP. E aí, pessoal, gravem na cabeça de vocês, ONG não é um termo jurídico. ONG, organizações não governamentais, é um termo da nossa vida cotidiana. Aqui no direito, a gente fala OS, OCIP, né, que são essas organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público. Né, cada uma tem a sua lei, ok? Quem não precisa licitar? Vamos lá na sequência do slide. As ONGs não precisam licitar, né? Falando aqui um termo não técnico, que são as OS e as OCIPs. E por fim, a OAB, porque ela tem todo um regime diferenciado. A OAB é uma autarquia sui generis e não precisa licitar. Ok? Vocês vão ver isso melhor em direito administrativo. Aqui nós vamos focar nas licitações e nos contratos. E agora, vamos tratar dos princípios. Nós já vamos caminhando aí para a conclusão da nossa aula, mas não sem antes falar dos princípios. Muita atenção. No direito, nós temos as normas jurídicas. As normas podem ser regras ou princípios. Todas valem, todas devem ser cumpridas, tá? E aqui nós vamos estudar os princípios, que são essas normas jurídicas importantíssimas. Em administrativo, nós temos dois princípios importantes: supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O que isso significa, pessoal? Significa que o interesse público, ele deve prevalecer frente aos interesses privados. Então, isso justifica as polêmicas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, por exemplo. Esses dois princípios, né, que eu mencionei, supremacia do interesse público e indisponibilidade, eles são os pilares do direito administrativo. E agora, aí no slide, eu vou tratar mais especificamente dos princípios de licitações e contratos. Onde vocês vão achar os princípios na lei? Artigo 5º. E aí nós temos lá o princípio da vinculação ao edital. Vocês já ouviram falar que o edital faz lei entre as partes? Isso é muito famoso, não é? Então, é uma expressão famosa. Ah, o edital faz lei entre as partes. O edital faz lei entre as partes. Ok. Isso veio desse princípio da vinculação ao edital. E a gente só tem que tomar cuidado com essa expressão, porque tecnicamente é uma expressão equivocada, tá? Então, o que eu quero dizer? O edital, ele vai ter todas as normas, todas as exigências,
a modalidade, os critérios de julgamento. Então, o edital, ele vai conter toda a disciplina, né, daquele certame. No entanto, falar que o edital faz lei entre as partes é tecnicamente equivocado, porque edital é um ato administrativo, não é lei, ok? Edital não é lei. Então, vamos tomar cuidado com essa expressão. Próximo princípio, né? Então, nós vimos o princípio da vinculação ao edital. Agora, vamos ver o princípio da segregação das funções. A ideia, gente, é que durante uma licitação seja vedada a acumulação de atribuições pelos agentes públicos. Ou seja, o artigo 5º da nova lei de licitações, ele prevê que um agente, né, um servidor que vá ali participar, fazer a licitação, que ele não fique sobrecarregado em várias etapas. E mais do que sobrecarregado, a legislação está preocupada em manter a moralidade do certame, né? A probidade administrativa. O que é isso? A lisura, que não haja fraude, entendeu? Então, nesse sentido, existe esse princípio da segregação de funções. Então, o servidor, né, o agente público, ele que está ali responsável pela licitação, ele não vai fazer todas as funções no certame. Tem que ter uma segregação, uma divisão de tarefas, tá bom? Próximo princípio, vamos acompanhar. Julgamento objetivo. Esse é clássico também. Não pode ser assim, ó, eu gestora pública, Natasha, sou gestora pública e vou falar, olha, eu gosto de você, fulano, então você vai ganhar a minha licitação, porque você é gente boa, flamenguista. Gente, eu nem sou flamenguista, tá? Tô dando exemplo. Eu não tenho time nenhum. Agora também não sei, mas enfim, vamos supor que eu seja. E aí eu falo, não, você é flamenguista, você é gente boa, ou você é vascaíno, você é mais gente boa, você é São Paulino. Pensem no time que vocês preferirem, tá? Pra não ter briga. Isso é um critério objetivo? Não, né? Então, o critério da licitação, ele não pode ser igual eu falei, eu vou dar aí o ganho da licitação pro palmeirense, eu vou dar pro corintiano o ganho da minha licitação. Não. Então, o critério tem que ser objetivo, tá bom? Essa é a ideia desse princípio do julgamento objetivo. Então, também não pode inventar demais muitas exigências, tá? Tem que deixar realmente ali o imprescindível que está na lei. Não pode cobrar de mais e nem de menos. Tem que ser objetivo, tá? Vamos ver o próximo princípio. Princípio da competitividade. O que isso significa? Tem que haver uma competição de fato. Não pode ser um baralho de cartas marcadas. Então, a licitação, ela tem que oportunizar, sim, que todos os participantes tenham condição de ter a proposta vencedora. Pra gente, sabe aquela ideia assim, eu já sei quem vai ganhar essa licitação. Gente, isso não existe. Quer dizer, infelizmente existe, mas isso é inadequado, é incorreto e é ilegal. Então, o princípio da competitividade fala justamente que a administração, ela tem que proporcionar os meios dos participantes poderem competir, tá? E por fim, o princípio do planejamento, que é esse, eu peço especial atenção para vocês, porque é uma novidade super importante. Vamos acompanhar o que diz o artigo 18, que está aí no slide para vocês. Vai falar do planejamento desse princípio durante a fase preparatória, que é a fase que antecede a licitação. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 18. Diz que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, gente, guardem isso, pelo planejamento, e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Então, aí a lei vai falar mais algumas hipóteses. Mas o que eu quero dizer é que
O princípio do planejamento veio positivar. O que é positivar, professora? Positivar é quando está escrito na lei. Então, o princípio do planejamento está positivado na nova lei de licitações e ele veio falar para a administração. Dona administração, a senhora tem que se planejar para fazer uma licitação. Não pode fazer tudo a toque de caixa. Tem que se planejar, tem que ver se está compatível com o orçamento, se está compatível com o plano. Então, tudo agora ficou mais amarrado, ok? Com isso, gente, nós vimos os principais princípios da nova lei de licitações. Vimos todos os princípios da lei? Não, tá? A lei diz mais coisas. Eu fiz um recorte aqui. No material de vocês tem outros princípios. Aqui eu estou falando daqueles que eu gostaria de dar o destaque. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos tirar essas dúvidas, mandem as dúvidas para nós. E agora nós vamos passar para a unidade 2 e vamos ver as modalidades e outras temáticas das licitações e contratos. Espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo, que é isso que eu quero. E muito obrigada pela atenção. Até logo! Educação à distância, mudando realidades.